Hoje nós temos um outro convidado nosso, pastor Jorge. Pode vir aqui à frente, Jorge. Jorge também tive a honra de ensiná-lo lá no STEC. Também tive a honra de participar de sua banca, né? Lá no seminário, quando você termina o curso, tem que fazer um texto, né? É uma monografia. E Jorge me convidou e eu examinei a obra dele e também participei da banca. Tenho a alegria de hoje tê-lo como companheiro de luta no ministério, né? Jorge é alguém do nosso coração, está com a gente, está com a sua esposa Angélica ali mais uma vez. Seja bem-vinda também, Angélica. Deus abençoe, Jorge. A igreja já conhece Jorge, né? Já esteve aqui algumas vezes e os irmãos gostam de você, Jorge. Glória a Deus por isso, né? E da sua palavra também, que não é outra palavra a não ser a de Deus. Louvado seja Deus por isso. Deus te use, meu filho. Bendito Deus, usa o teu filho Jorge nessa noite. Ilumina nossos corações e mente, assim como iluminaste a sua mente e coração com a tua palavra, Senhor. Que nós possamos não somente entender a tua palavra, mas sermos praticantes dela. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, graças e paz. É um prazer estar novamente aqui e nessa noite para compartilhar da palavra do Senhor, um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós estaremos lendo os 10 primeiros versículos do capítulo 17 de Lucas. E eu peço que você, quando achar o texto, se coloque de pé para a leitura da palavra do Senhor. Lucas 17, do 1 ao 10, nós vamos falar exatamente sobre esses três elementos que estão acima do texto: o pecado, a fé e o dever. Diz o texto: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, pronto-se, sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite que estamos reunidos em teu nome para observar a palavra. Enquanto a observamos, nós rogamos que o teu Espírito fale aos nossos corações e traga as lições que são necessárias para a nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar com a palavra aberta neste texto. Nós aqui temos, meus irmãos, a primeira frase que é citada no versículo 1, que é: Jesus disse aos seus discípulos. Então nós temos aqui justamente qual é o grupo que recebe essas palavras, essas orientações de Jesus. Ele se volta particularmente aos seus discípulos. Interessante que são orientações, são instruções referentes a assuntos pessoais deles.
Então não deveria ser feito perante o povo. Então, de acordo com essa introdução, ele reuniu-se em torno de Jesus, o grupo mais restrito dos discípulos. E ali ele passa instruções referente ao seu comportamento, referente a assuntos muito pessoais, porque aquele grupo seria um dia confiado não somente à pregação, mas também à direção da igreja. E era necessário que eles pudessem ter conhecimento dessa instrução. E que instrução é essa que ele começa a dizer? É a instrução a respeito do pecado de fazer tropeçar a outros. E ele mostra nos primeiros 4 versículos, eles nos ensinam, principalmente os 2 primeiros, nos ensinam sobre o pecado de fazer tropeçar a outros. Ou seja, o grande problema não é somente você pecar, mas fazer outros pecarem pelo teu exemplo de pecado. E ele fala o seguinte na parte B já do versículo 1, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Em outras versões a gente vai ter, é inevitável que venha o escândalo. Mas ele diz, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Ou seja, mas ai da pessoa pela qual vem o escândalo. E no versículo 2 diz que seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Quando Jesus fala sobre isso, ele diz a gravidade que tem a influência negativa do nosso pecado sobre a vida de outras pessoas. E ele mostra, através da sua colocação no versículo 2, que seria melhor que nós perdêssemos a nossa própria vida e não levássemos outros a tropeçar. Veja, alguém que é lançado no mar com a pedra de moinho amarrada no pescoço, não volta à superfície. Não tem como. Então, era melhor que eu morresse e não levasse outras pessoas a pecar. Porque, na realidade, quando eu peco, e isso de forma reiterada, quando eu vivo na prática do pecado, eu não demonstro que fui transformado por Deus. Eu demonstro que ainda continuo morto em delitos e pecados. E se o meu pecado, reiteradas vezes cometido, leva outros a pecar, eu também estou contribuindo para que eles permaneçam nesse estado de morte e perdição. Então seria melhor que eu não tivesse nem escutado a palavra de Deus e não tivesse nem consciência desse meu pecado, porque eu estou levando outras pessoas a continuar no mesmo estado, um estado que não vai trazer para elas vida, pelo contrário, trará morte. Mas quando os homens fazem os outros tropeçarem, porque eu posso me perguntar, certo, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. E como é que eu vou fazer outra pessoa tropeçar? Sem dúvida, meus irmãos, quando surgem os escândalos, quando pessoas que não fazem parte das nossas comunidades perseguem os crentes ou se esforçam para impedi-los de servir a Cristo, aí são coisas que podem levar outros a tropeçar. Infelizmente, hoje nós somos colocados no mesmo grupo de pessoas que não falam sobre o genuíno evangelho. Quando nós falamos nós somos crentes, ou nós somos cristãos, ou somos evangélicos, seja lá qual for a forma que nós nos referimos à nossa fé, muitas pessoas dizem, então você é igual pregador A, ou você é igual pregador B. E aí você tem que fazer todo um esforço argumentativo para dizer, não, eu não sou como essa pessoa. Porque eu prego um evangelho bíblico, eu não mercadejo a palavra de Deus. Mas para quem está de fora, é tudo a mesma coisa, porque a placa da igreja fala de Deus, está lá a igreja evangélica, está lá uma denominação, seja ela histórica ou não, sendo representada, e as pessoas escutam alguém lendo a Bíblia e cantando louvores, pelo menos no seu início, bíblicos, que falam do nome de Deus. É muito difícil, os escândalos vêm através dessas pessoas que, vendo que talvez nós sejamos iguais a outros que não falam verdadeiramente a palavra de Deus, então elas começam a nos perseguir e a colocar descrédito na nossa mensagem. E elas, através
do pecado de muitos, começam a também dizer: eu não quero ser crente, porque ser crente do jeito dessa pessoa é melhor que eu me mantenha do jeito que estou. É melhor que eu não abrace uma mensagem que faz as pessoas ficarem assim. Não é muito raro de escutar de algumas pessoas, quando conversam com a gente e percebem que a gente tem um pouquinho de cultura, um pouquinho de estudo acadêmico, e diz assim: eu não sabia que você era inteligente, porque eu pensava que todo crente era alienado. Mas o crente não é alienado, ou pelo menos não deve ser. Ele deve estar antenado com tudo que acontece ao seu redor, mas observando todas essas coisas pelo prisma da palavra. Essa é a grande diferença. Porque quando nós observamos pelo prisma da palavra, nós vamos ter a orientação de como nos conduzir dentro de todos esses contextos que nós estaremos inseridos. Mas, infelizmente, isso não é tudo. O escândalo não só vem das pessoas que se esforçam para dizer: essa palavra não é verdadeira, essa pessoa é igual àquele outro que vende a palavra de Deus, ou que mercadeja a palavra de Deus. Não, infelizmente, dentro das igrejas, pode e infelizmente acontece também os escândalos. Pessoas que se dizem crentes, mas fazem o outro tropeçar, sempre que trazem discreto ao cristianismo, seja por meio da inconsistência das suas palavras, seja por meio da inconsistência do seu temperamento e da sua conduta. Então, é muito delicado quando nós estamos em um ambiente cheio de pessoas que não conhecem o amor de Deus, não conhecem a sua palavra, e as nossas palavras não são condizentes com a mensagem da Bíblia. Elas vão dizer: é crente e fala dessa maneira, é crente e tem essas palavras na boca, se irrita facilmente, explode com qualquer coisa, não tem temperança, não tem domínio próprio. Eles sabem o que é isso, e eles esperam isso de nós. Mas quando nós não correspondemos ao estereótipo que eles constroem sobre o que são os filhos de Deus, nós também trazemos escândalo, levamos outros a tropeçar. Nós não podemos nos comportar de forma diferente dessa palavra. É óbvio, nós não somos perfeitos, vamos errar, e deslizes são completamente compreensíveis para aqueles que ainda têm a natureza pecaminosa dentro de si. Porém, não podemos nos acostumar com isso e achar que é tudo muito normal, viver na prática de coisas que vão levar outros a pecar. E o pecado contra o qual nosso Senhor nos advertiu foi o mesmo cometido por Davi. Davi transgride o 7º mandamento e toma a mulher de Urias para ser sua esposa. E Natã lhe diz o seguinte, em 2 Samuel 12:14: com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Porque certamente as pessoas que viam ali Davi, na posição em que ele estava, e sendo colocado como o homem segundo o coração de Deus, diriam: ele é um homem segundo o coração de Deus e faz isso. Imagine se não fosse. Imagine se ele não tivesse o temor de Deus. Imagine se ele não conhecesse a Deus. Todos os dias nós vemos, contemplamos, ouvimos o que um homem sem o temor de Deus é capaz de fazer. Não precisa ir muito longe. Então, o que é advertido a nós aqui é: você não pode fazer algo que alguém lá de fora olhe para você e diga assim: e não é crente? E não serve a Deus? E não conhece a palavra? E por que está fazendo isso? Isso deve doer no coração. Mas o pecado que o apóstolo Paulo também acusou os judeus de Roma quando ele escreve em Romanos 2:24, é esse também o pecado que é advertido pelo Senhor aqui. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Estava dizendo, vocês romanos não têm vivido de acordo com a palavra de Deus, não têm vivido de acordo com os preceitos do Senhor. E aí o nome dele é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Hoje a gente pode aplicar a mesma coisa. Muitas pessoas
falam mal das igrejas evangélicas, descreditam a palavra de Deus, dizem não acreditar que Jesus de fato é Deus, ou que mesmo Ele existe, por conta de muitas coisas que vêm, alguns de nós, e aí eu estou generalizando, né? Alguns de nós cristãos fazendo. Porque se ele é cristão, mas mente, então não tem para que eu ser cristão para mentir, eu já minto sem ser cristão. Ele vai pensar, se ele é cristão e rouba, qual a vantagem de mudar o meu pensamento, a minha mente, para ser como ele? Se ele é cristão e adultera, caso de Davi, qual a diferença dele para mim? Então, se nós não fazemos a diferença, não mostramos a diferença que faz ter Cristo no nosso coração e na nossa vida, para que eles vão querer? E isso traz, sim, o escândalo no nosso meio. Esse também é o pecado sobre o qual nós devemos frequentemente advertir os crentes a ter cuidado. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 32. Nós não podemos fazer coisas que escandalizem as pessoas de fora, mas também que não escandalizem os nossos próprios irmãos. O pecado que o Senhor Jesus nos apresenta aqui é muito comum. Com frequência, a incoerência de muitos crentes dá aos incrédulos uma desculpa para que eles rejeitem a palavra, negligenciem completamente o cristianismo. De vez em quando eu vejo uns vídeos curtinhos de pessoas que na rua, os influenciadores digitais vão na rua perguntar às pessoas algumas coisas, e algumas perguntas são bem interessantes. E eu vejo que às vezes no aeroporto, numa praça, alguém chega com o microfone, com a câmera e diz assim, você acredita em Deus? Você crê no cristianismo? E muitas pessoas dizem, sim, eu acredito, e até dão o seu testemunho de fé. Mas não é muito raro de termos pessoas que respondem negativamente e dizem, não, eu não creio em nada. E essas pessoas não somente deixam de acreditar, mas elas incentivam outros a também a não acreditar. E elas dizem, eu não acredito e acho que ninguém deveria acreditar. Porque isso é coisa inventada por homem, isso é mentira, não tem nada a ver, ele não existe, eu vivo segundo a minha própria cabeça, estou muito bem assim e não vou mudar. E é difícil, meus irmãos, infelizmente, a gente mudar o pensamento dessas pessoas quando nós apresentamos determinados contextos e quando nós apresentamos determinadas pessoas a elas. Porque às vezes elas se tornaram desse jeito porque seus pais, ao invés de levarem para uma escola dominical e incentivarem a leitura da palavra, amar a palavra, amar o Deus da palavra, eram pessoas que chegavam em casa depois de uma escola dominical e reclamavam da igreja e falavam mal de todos. Talvez são pessoas que trabalham com frequentadores de igreja que não mostram um mínimo de decoro, um mínimo de honra. São pessoas que colocam toda a veracidade da palavra em jogo por conta do comportamento de alguns. E a gente não pode fazer muita coisa em relação a isso, porque de fato muitos dão motivo. Um crente que não vive de acordo com aquilo que professa, ele está a cada dia, quer ele saiba, quer não, causando dano a muitas almas. O versículo 3 e o versículo 4 vão continuar nos advertindo e nos trazendo uma outra realidade também sobre o pecado. Ele começa dizendo, tomem cuidado. E aqui é interessante, porque depois de apresentar a situação de que é inevitável que pequemos, que aconteça coisas que levem outros a tropeçar, mas também de advertir, ai daquele por quem vem esse tipo de coisa, ele diz, tomem cuidado. Ou seja, primeiramente, tome cuidado, para que você não seja um desses que leva outros a tropeçar, mas também tome cuidado para não se achar superior ao outro. Você vai ver por que eu estou dizendo isso. Versículo 3, ele diz, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. O versículo 4 diz, se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido,
perdoe-lhe. O que ele está querendo dizer aqui? Que o contrário de causar o escândalo é amar, é perdoar. O contrário de causar escândalo é fazer a vontade de Deus. Para não ser motivo de tropeço, nós não precisamos apenas deixar de fazer alguma coisa, mas nós precisamos fazer algo. Não é só deixar de pecar, mas é fazer a vontade de Deus. Não é simplesmente deixar uma vida de pecado para trás, mas é abraçar os preceitos de Deus e viver por eles. Cumpre amar sem limites. Essa palavra é muito profunda. Porque o que é amar sem limites? É amar como Jesus amou. É amar sem reservas, sem botar condições. É incondicionalmente. Quando nós lemos na palavra, Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele amou sem limites. Ele não colocou ali um limite. Não, eu vou amar se tiver poucos pecados. Mas se ele passar desse nível aqui, eu não amo mais. Não. Ele amou do menos pecador, que tem uma multidão de pecados, ao pior dos pecadores. Nós não vemos nesse texto que se o nosso irmão peca contra nós, nós devemos condená-lo judicialmente. Ele não diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, leva ele às barras do tribunal, processa ele. Ele diz o seguinte, você pode repreendê-lo, mas não é um repreender de dizer, porque você fez isso comigo, nunca mais eu vou falar com você. Estamos entregados em ferro e fogo. Não olhe para mim. Quando eu chegar na igreja, vira o rosto. Sente em outro banco. Não é isso. Você pode repreendê-lo com amor, uma repreensão fraterna, que ajude ele a voltar a acertar. Essa é a ideia da disciplina da igreja, por exemplo. Você não disciplina uma pessoa para jogá-la fora do contexto da igreja, mas para que ela volte a acertar e esteja de novo em comunhão completa com a igreja. Então, quando Jesus diz aqui, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe, lembre-se, lá em cima ele já tinha dito, é inevitável que vocês pequem, que vocês façam alguma coisa que vá levar outra a tropeçar, ou seja, vocês continuam sendo pecadores, e alguém vai pecar contra você. Se eu perdoei os pecados de vocês, qual o motivo que vocês têm de não perdoar o pecado do irmão que falhou com você? Lembre-se sempre que a sua dívida para com Deus é muito maior do que a dívida do seu irmão para com você. Pode ter certeza. E você pode até perguntar, mas pastor, o que ele fez comigo é imperdoável. Eu não tenho como esquecer, isso sangra meu coração toda vez que eu lembro do que ele fez. Imagina se Deus lembrasse todas as vezes que olhasse para nós do que nós fizemos. Se não fosse ele olhar para Cristo, nós não teríamos chance de viver. Mas ainda bem que ele enviou Cristo e ele olha para os méritos de Cristo e não para a nossa pecaminosidade. Então, por isso que ele diz, se seu irmão pecar, você tem todo o direito de repreendê-lo, de dizer, meu irmão, me chateei com você, fiquei triste, não gostei do que você falou, seja franco, seja aberto, exponha aquela ferida, mas dê também o espaço para que ela seja cicatrizada. E diga, tudo bem, se você se arrepende, eu te perdoo. Mas aí vem uma questão, aquele irmão infelizmente insiste em pecar contra você. E aí diz, se ele pecar 7 vezes no dia, aí já é demais. Eu já perdoei uma vez, mas 7 vezes é muita coisa. Meus irmãos, ele não está dizendo assim, conte quantas vezes o teu irmão pecou no dia contra você. E se der 7 vezes, você perdoa. Se der 8,
bota ele no cantinho do pensamento e esquece ele lá. Não. Ele está dizendo o seguinte: quantas vezes ele pecar contra você, se ele se mostrar arrependido, perdoe. Quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Eu sei que você é bom em matemática e vai saber que 70 vezes 7 é 490. Mas você também não vai ter nem paciência e nem estímulo para contar 490 falhas do seu irmão para com você. Então, já que você não tem paciência e nem estímulo para contar, perdoa logo. Perdoa. É mais fácil do que viver com rancor e esse ódio no coração e essa vontade de dizer: ele pecou de novo, ele me machucou de novo. Sim. Quando você deixou de orar, você pecou de novo. Quando você deixou de perdoar, você machucou o Senhor de novo. Quando você deixou de amar, você pecou de novo. Quando você deixou de fazer o bem, sabendo que podia fazê-lo, nisso você estava pecando. Não se sinta superior a ninguém, porque esse irmão que peca contra o outro pode ser você, pode ser eu. E eu vou querer ser perdoado. Eu vou querer receber, sim, um aperto de mão, um abraço, dizendo: eu te perdoo, porque você disse que se arrependeu. Mas há sempre aquele que vai dizer o seguinte: mas como é que eu vou saber que ele se arrependeu de verdade? E se essa palavra dele não foi sincera? E se ele disse apenas para se livrar? Quem sabe é Deus. A questão é simples. A sinceridade do coração dele, ao te pedir perdão, é Deus que vai avaliar. A tua atitude de perdoar ele, também é Deus que está te dando a força de fazer e também vai avaliar a sinceridade do seu perdão. Ou seja, de toda maneira, estamos sempre em pé de igualdade. E é Deus quem avalia as nossas atitudes. O que falha, precisa que Deus o muna de sinceridade e força para pedir perdão. E o que recebe a falha, também precisa que o Senhor o abasteça de amor e força para liberar esse perdão. O texto de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 14, diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. É assim que nós devemos nos comportar em comunidade. Perceber aquele irmão que não tem se ocupado dentro da igreja, que não tem participado dos projetos da igreja, e dizer: meu irmão, tem lugar para você. Não fique parado. Não viva essa vida cristã letárgica de só sentar no banco e ir para casa. Não, converse com os irmãos, procure suas necessidades. Diga ao pastor: eu estou disposto. Onde é que eu posso trabalhar? Participe. Conforte os desanimados. Tem gente que vai dizer: se eu vivo com Cristo, eu nunca vou ficar desanimado. Eu queria que fosse assim, mas a gente é humano. A gente se desanima. A gente se desanima porque o irmão não deu a paz do Senhor. A gente se desanima porque o pastor passou por mim e não apertou minha mão. A gente se desanima porque meu contra-cheque veio errado. A gente se desanima por tudo. Mesmo sabendo que Deus continua com sua fidelidade a nos guardar. E a gente precisa confortar os desanimados. Meu irmão, o que é que está acontecendo? Estou vendo que você está vindo para a igreja, mas parece que é só para cumprir tabela. Você está assim, com o semblante caído. Não se desanime não. Deus é a nossa força. É a alegria do Senhor que provê a nossa força. Se você está desanimado com alguma coisa da sua vida, lembre o que Deus já fez. E peça que faça novamente. Que supra você novamente. Auxilie os fracos. Ah, como seria maravilhoso que todo mundo fosse aquele crente forte, que está o teto caindo e ele dizendo assim: Deus está no controle. Nem sempre acontece isso. Tem aqueles que fraquejam na fé, tem aqueles que às vezes esquecem do poder de Deus e dizem: o que é que eu vou fazer agora? Eu já tentei de tudo. Já tentou orar? Já tentou colocar nas mãos de Deus? Já tentou descansar na sua providência? É isso que está faltando.
Nós temos que ser pacientes para com todos, porque nem todos aprendem na mesma velocidade, nem todos aprendem da mesma forma, nem todos crescem na graça e no conhecimento do mesmo jeito. Você tem aqui inúmeras pessoas, talvez várias que saírem daqui hoje à noite, quando forem dormir, vão fazer uma oração antes. Talvez passe batido e não ore. Talvez até comece a oração, mas começa a oração e termina já sonhando, por conta do sono que já é pesado. Talvez amanhã você comece o dia lendo a palavra, mas seu irmão vai passar o dia e nem vai se lembrar que a Bíblia existe, está lá na estante empoeiradazinha. Somos totalmente diferentes. Eu não posso cobrar de você que você tenha a mesma velocidade que eu, que você leia tanto quanto eu, que você ore tanto quanto o irmão fulano. Não, nós temos que ter paciência para com todos. E às vezes é necessário que a gente dê uns passinhos atrás para puxar a mãozinha do irmão e dizer assim: vamos caminhar junto? Vamos tentar aqui caminhar no mesmo ritmo? Auxiliar, ter paciência. Quando uma correção assim leva a uma humilde confissão de culpa, não se deve negar o perdão. Se você fala de uma maneira amorosa e alguém humildemente diz: eu sei que eu errei, me perdoe, não negue esse perdão. Não é tolerar e silenciar. Isso aqui é muito diferente. Tolerar e silenciar é indiferença. E a indiferença é exatamente o oposto do amor. Porque o oposto do amor não é o ódio. Porque o ódio é um sentimento. Então, se você tem ódio por alguém, você sente alguma coisa em relação àquela pessoa. A indiferença, você não sente nada. Tá a pessoa e está uma cadeira, é a mesma coisa. Imagine. É dizer assim: fulano para mim morreu. Não quero ver a cara dele, não quero escutar a voz dele, mas perdoei. Como? Como você perdoou se você não quer ver a pessoa, se você não quer ter relacionamento com a pessoa? Perdoar é reestabelecer o vínculo. De preferência melhor do que era antes, não é nem igual. Deus nos dá essas oportunidades. Às vezes a gente acha que não, mas Deus dá. De você ter uma pessoa que é muito amiga sua e ou você ou ela pisaram na bola e lá na frente vocês retomam o relacionamento e é melhor do que era antes. Porque agora vocês entenderam: eu errei, ele vai errar. Mas se essa amizade não tiver baseada no amor de Deus, a gente vai simplesmente se descartar. E a gente não pode viver dessa maneira. Não é tolerar e silenciar. O amor fraterno diz a verdade. O amigo de verdade vai dizer assim: meu irmão, você está errado. Agora eu posso te ajudar. Não é só o dedo apontando e dizendo o erro, é a mão estendida dizendo: vamos acertar de novo. Chegue aqui que eu tenho uma palavra para te dizer. Fala a verdade, sem fraqueza, sem falsa proteção. Combata o perigo de que esse pecado se alastre. Você vai dizer: olha, você está em pecado, mas você não precisa continuar nele. Você combate com que aquele pecado se alastre, porque quando nós nos comportamos de forma pecaminosa, nós influenciamos outros a pecar. Aí volta para o versículo de número 1 e o número 2. Se você influencia outro a pecar, era melhor que você amarrasse a pedra de moinho e fosse lançado no mar. Tendo apresentado o contexto do pecado e falado também do perdão contra esse pecado, contrário de causar escândalo ser o amor e o perdão, ele passa a falar agora sobre a fé. Porque os apóstolos veem tudo isso e certamente se julgam incapazes de perdoar a esse nível. E veja, o importante pedido dos apóstolos é: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque é preciso ter muita fé para tomar determinadas atitudes. E eles não somente falam isso, ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Veja, a fé é a raiz do cristianismo que salva.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. A fé é a mão por meio da qual a alma se agarra e se une a Cristo e se torna salvo. Eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Meus irmãos, a fé é o segredo de todo o conforto. No meio da aflição você diz: eu creio que Deus pode mudar essa situação. Você tem fé e você se acalma, você se conforta. É o segredo de todo o crescimento espiritual do crente. Por que é que você veio hoje à noite? Porque você crê que Deus vai falar ao seu coração. Senão você tinha ficado em casa. Por que você vem numa escola bíblica dominical? Porque você crê que você tem algo a aprender de Deus. Você crê que Ele tem sempre uma mensagem a lhe trazer. Por que você lê a Bíblia todos os dias? Eu espero que assim você faça. Porque você sabe que a ler aquelas verdades se renovam todos os dias. E mesmo que você leia o mesmo texto, Deus tem sempre algo a falar para você. Você tem fé nisso. A fé verdadeira não é algo natural ao homem. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Ele vai olhar para essas verdades e vai dizer assim: eu não acredito nisso. Me prove que isso acontece. Me prove que isso existe. Onde estão as evidências científicas? E a gente diz: não tem nada a ver com evidências científicas. É fé. É a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que nós não vemos. E é por isso que ela vem do céu, é por isso que ela é um dom de Deus. Ela não nasce no nosso coração incrédulo. Se nós temos uma fé pequena, nós podemos orar para que a tenhamos em maior intensidade. Eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E por que eles falaram isso? Aumenta a nossa fé para que a gente possa fazer exatamente o que o Senhor nos ordenou. Aumenta a nossa fé para que a gente creia que é capaz de fazer isso em Teu nome, no poder que o Senhor provê. Viver na dependência de uma antiga medida de fé e não ter fome e sede de crescer na graça é um péssimo sinal do estado espiritual de uma pessoa. Você diz: eu me converti em 1994, eu tenho 32 anos de crente, minha carteirinha é da mesma igreja, só faço trocar o plástico porque ela já está ficando meio usada. E aí eu te pergunto: sua fé é a mesma de 94? Porque se for, está ruim. Você não tem sede de crescer? Você não tem sede de ter mais fé? Você não tem sede de transbordar essa fé para que outros queiram ter essa mesma fé? Você não pode viver na fé de 1994. Você tem que viver na fé de 2026. E tem que ter muita fé. Porque viver 2026 está muito mais difícil do que viver 1994. Em nossas devoções diárias, nós precisamos orar para ter mais fé e desejar sinceramente os melhores dons. Entenda, Zacarias 4, versículo 10, nos mostra a importância de não desprezar os humildes começos, os pequenos começos. Mas não desprezar os pequenos começos não tem nada a ver de se contentar com um pequeno prosseguimento. Eu começo de forma pequena, mas eu tenho que prosseguir crescendo. A minha fé começou bem pequenininha, mas eu preciso continuar crescendo nessa fé. Em último lugar, nós temos a questão do dever, que vai ser apresentado do versículo 7 até o versículo 10. Nós vamos observar nesses versículos o poderoso golpe que nosso Senhor deu na nossa justiça própria. Perceba comigo aqui, versículo 7 até o versículo 10. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? É assim que acontece?
O servo faz o que deveria fazer no campo, aí quando chega, aí você diz, pronto, pode se sentar aqui e venha comer comigo. Senta na mesma mesa. Ele diz, ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, pronto-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Ou seja, continue fazendo as suas responsabilidades, depois você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Será que ele vai dar uma festa, vai ficar extremamente feliz, vai sorrir e vai fazer altos elogios ao servo simplesmente porque ele fez justamente o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Veja só, naturalmente, todos nós somos orgulhosos e cheios de justiça própria. Naturalmente, isso faz parte do coração humano. A gente faz alguma coisa boa e diz assim, tá vendo? Eu fui capaz de fazer, eu sei fazer. Olha como eu sou bom nisso. Fica logo com o peito inchado, né? Quando alguém comete um erro grotesco e passa na televisão, por exemplo, alguém assassinou outra pessoa e diz assim, tá vendo? Eu não faria isso. Eu sou crente. E eu sei que tem lá, não matarás. Então eu não sou como essa pessoa. Veja, aquela justiça própria, né? De dizer, eu não sou capaz de fazer isso. Será? Meus irmãos, todos os dias nós vemos o que uma pessoa sem Deus é capaz de fazer. Todos os dias. Não precisa ir muito longe. Se nós não fazemos o mesmo, é porque Ele está em nós. O bem que existe em nós, é Ele que promove. Não vem de nós. Nós pensamos de maneira elevada a respeito de nós mesmos, dos nossos merecimentos e do nosso caráter. A gente diz, se não mata, não rouba, não engana, né, procura fazer tudo direitinho, não está devendo o IPTU da cidade, pagou já o IPVA do carro, né, está tudo direito, compra e paga, promete e cumpre, então sou um bom crente, eu sou uma pessoa boa. Nós somos bons, bom é Deus. A gente está bonzinho, uma palavra que gera contrariedade, a gente já vira outra pessoa. A gente já tem outro tipo de atitude para com aquela pessoa que a gente estava falando mansamente. Esse é o ser humano. E essa é uma doença sutil que se manifesta de muitas maneiras distintas. Existe um tipo de orgulho que veste a capa da humildade. Não existe um coração sobre a terra que não contém um pequeno aspecto do caráter dos fariseus. Eu acho que nós temos, enquanto pastores, uma grande dificuldade, que é de nos manter humildes. E não ter esse ego inflado, principalmente quando a gente desce do púlpito e alguém diz assim, pastor, que palavra, eita, hoje o senhor foi muito usado por Deus. Aí você diz assim, eita, acertei, ó, o sermão estava redondinho mesmo. Eu sabia que hoje ia dar certo. Dependeu de você? Não. Meus irmãos, sabe por que o sermão deu certo? Porque o sermão foi bom? Porque ele foi feito na dependência de Deus, foi entregue na dependência do Espírito de Deus, para corações que estavam abertos a ouvir a palavra de Deus, justamente pelo intermédio do Espírito de Deus. Se não for assim, não funciona. O primeiro que nos elogia quando saímos do púlpito é o próprio diabo. Diz assim, hoje você foi bem, né? Motivo de orgulho. E se a gente se orgulha, a gente cai. Se a gente acha que foi bem, a gente foi muito mal. Porque não é a gente falando, é Deus falando. Precisa ser dessa maneira. Mas nós temos que abandonar a justiça própria, o orgulho, porque isso é algo necessário para a salvação. Nenhuma pessoa será salva pela sua própria justiça. Até qual é a justiça que a gente tem? O que é a justificação? Cristo subiu à cruz, verteu o seu sangue, para que os nossos pecados fossem remidos, perdoados. Dessa maneira, Ele levou sobre si os nossos pecados
e nos foi imputada a sua justiça, porque nós não tínhamos justiça. Então, abandonar a justiça própria é algo necessário para que, de fato, a salvação aconteça na nossa vida. Aquele que deseja ser salvo deve confessar que em si mesmo não existe qualquer coisa boa, que ele não possui nenhum mérito, que não possui nenhuma bondade, nenhuma dignidade própria. Ele precisa estar disposto a renunciar à sua justiça pessoal e confiar na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tão difícil porque a gente sempre quer participar da história. E a gente quer dizer, eu não contribuo com nada. Não. Eu não posso ajudar em nada. Não. Quer dizer que é tudo Deus, é tudo Ele que faz. E eu fico passivamente esperando que Ele me salve. Você só vai dizer uma coisa. Obrigado. Obrigado por me salvar. Por dentre tantas pessoas, ter olhado para mim com misericórdia, ter olhado para mim com graça e ter me escolhido para ser do seu povo. Por conta disso, eu vou retribuir, vivendo para a glória dele, e eu fui criado para isso. Então, preciso, de fato, tendo sido perdoado, seguir a minha vida sob a profunda convicção de que eu sou um servo inútil. Eu não fiz nada para ser quem sou. Eu sou uma obra dele. Ele que me fez, ele que me transformou, ele que me refez, me deixou ser uma nova criatura. Deus não precisa de nós. Isso aqui é um punhal no coração de muita gente. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim para que a palavra dele seja pregada. Eu sei disso. Se eu não estivesse aqui hoje, certamente outra pessoa estaria pregando a palavra e muito provavelmente seria até melhor. Você entenderia melhor, você sairia daqui ainda mais feliz. Mas Ele me deu o privilégio de estar aqui hoje. Ele me deu o privilégio de servir a Ele. E lhe deu o privilégio também de ser chamado pelo nome dEle e trabalhar para a glória dEle. Entenda que é uma honra muito grande ser servo do Senhor, mas que ainda assim, por mais que a gente faça, isso não traz mérito para a gente, deve trazer a glória para Ele. Então Deus não é nosso devedor, mesmo quando fazemos tudo o que Ele pede. Você pode dizer, mas Senhor, eu faço tanto pelo Senhor, e o Senhor não está me dando nada. O Senhor me dá aquele negócio que eu estou te pedindo faz 20 anos, 30 anos que eu estou te pedindo, e o Senhor ainda não me deu. Eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou cumprindo toda a tua vontade, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu vou para a igreja todo dia, e o Senhor não está me dando. Você já perguntou a Ele se é a vontade dEle? Se aquilo vai ser bom para você? Se é o plano dEle para a sua vida? Talvez não. E entenda uma coisa, mesmo que você esteja fazendo tudo direitinho, bom para você, que está cumprindo a vontade dEle, mas Ele não te deve nada. Deus não nos deve absolutamente nada. Eu gosto de dizer que se Ele não fizesse nada em nosso favor durante toda a nossa existência na terra, só em nos ter dado Cristo e a vida, já estava suficiente. Eu não tenho como exigir de Deus nada. Eu não vou colocar Deus na parede e dizer assim, o Senhor tem que me dar porque eu fiz. Não, de forma alguma. A frase final desse texto, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, esmaga qualquer suposição de mérito pelo agir do servo. Não tem. Vale notar que não é Jesus, ou Senhor do servo, que avalia os servos como inúteis, mas que essas palavras representam um testemunho dos próprios servos a respeito de si mesmos. Nós é que devemos reconhecer, eu sou um servo inútil. Mas Ele, por graça e misericórdia, me chamou para trabalhar para Ele. Ele me permite trabalhar para Ele.
e ser chamado seu servo, que é o título maior que eu posso receber. Ainda que, de resto, Jesus chame seus discípulos de amigos, como no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, eles não obstante, permanecem na humilde posição de servo diante do Senhor. Ele pode nos chamar de amigos, mas são amigos que são servos. Até no Apocalipse, o título de servos de Deus ou de Jesus Cristo constitui a mais elevada honra para os filhos de Deus. Você pode trabalhar numa empresa e querer ser presidente dela, não tem problema nenhum. Você pode estudar, se especializar, crescer dentro de uma organização e ser o CEO dela, não tem problema nenhum. Mas nunca se esqueça, o mais alto que você subir na terra ainda é muito inferior à posição de servo de Deus. Porque esse título não foram os homens que te deram, não foi tua capacidade que conseguiu, foi Deus que te deu. Eu quero terminar com 3 observações sobre esses 10 versículos, recapitulando o que a gente viu nesses minutos. Uma primeira questão é que nós não devemos ser motivo de tropeço para outros, a fim de não os levar a pecar por nossa influência. Pense bem, o que eu estou fazendo está levando outra pessoa a pecar? E não pense, ela é uma pessoa fraca, não entendeu ainda a fé, e eu não posso me privar das coisas por conta dela. Não, se prive. Se for necessário, se prive de alguma coisa, para não fazê-lo tropeçar. Lembre do que o texto fala. É preciso que a gente exerça uma influência positiva sobre os que estão ao nosso redor, levando-os a Cristo e não os afastando de Cristo. E como levaremos a Cristo? Com as nossas palavras e ações. Você precisa ser aquele que fala da palavra. Que o seu coração está cheio da palavra. Se o coração está cheio da palavra e a boca fala do que o coração está cheio, você vai falar da palavra. E as pessoas vão olhar para você de forma diferente. Não é aquele que murmura quando acontece algo errado. É aquele que fala sobre o poder de Deus, sobre a necessidade de confiar em Deus, sobre a possibilidade de Deus reverter os quadros, sobre a soberana vontade de Deus, que se Ele não reverter os quadros, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa, através daquele sofrimento, daquela questão. Mas precisamos levar as pessoas a Cristo com as nossas palavras e ações. Lembre-se disso. Segundo, nós somos lembrados por esse texto quanto à necessidade de amar e orientar, exortar os nossos irmãos para que eles não tropecem inadvertidamente. Para que possamos agir de modo amoroso nas nossas repreensões fraternais, procuremos fazer como os discípulos, pedindo que o Senhor nos aumente a fé. Porque somente alguém movido pela fé em Deus pode auxiliar os seus semelhantes a trilhar um caminho que promova a glória de Deus. E por último, entendamos que não há mérito nenhum em nós, em cumprir a vontade de Deus. É nosso dever. Nós fomos criados para isso, para ser para o louvor da sua glória e cumprirmos a sua gloriosa e soberana vontade aqui na terra. Se você fez alguma coisa e que redundou em benefício para a igreja de Deus, lembre-se, também deve redundar em glória para o nome de Deus e não para o seu. Portanto, façamos com humildade e com gratidão tudo o que nos for ordenado pelo Senhor, sabendo que cada mínima ação nossa vai contribuir para que o nome dele seja proclamado e glorificado na face da terra. Que Deus possa colocar essa palavra no nosso coração e nos ajudar a viver de acordo com a sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que nos relembra a maneira como devemos agir. Nos relembra primeiro que nós somos pecadores e que pode vir alguma ação que leve pessoas a tropeçar, mas que nós não devemos ser aqueles pelos quais outros venham a tropeçar. Então nos guarda os nossos pés, guarda a nossa mente, guarda os nossos olhos.
para que nós não tropecemos e façamos outros também tropeçar. Nos faz também lembrar, Senhor, que nós, enquanto pecadores, fomos perdoados pelo Senhor, através do envio do Teu santo e amado Filho, e que não temos motivo algum para olhar para o pecado do nosso irmão contra nós e dizer, não te perdoo. O Senhor, como foi misericordioso conosco, também nos incita a ser misericordiosos e perdoar os nossos irmãos. Que não venhamos a tentar qualificar se suas atitudes foram sinceras ou não, mas que deixemos com o Senhor a avaliação. E que tenhamos no coração apenas a leveza de alguém que, pela Tua graça, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia, aprendeu a dizer, eu te perdoo. Nos ensina também, Senhor, que tudo aquilo que fazemos em Teu nome deve ser para a Tua glória, que é nosso dever, é nossa responsabilidade enquanto Teus servos. Somos filhos sim, somos amigos sim, somos amados sim, mas nunca podemos esquecer que somos servos sim. Então, Senhor, que não saia do nosso coração a nossa responsabilidade de fazer, cumprir integralmente a Tua vontade. E isso para que o Senhor possa ser conhecido, amado e glorificado nos quatro cantos dessa terra. Nos ajuda nessa tarefa de promover o Teu nome, de promover a Tua glória. E que através do nosso cumprimento da Tua vontade, do nosso dever, outros não tropecem, mas se acheguem a Ti. Que nós possamos cumprir o nosso chamado de maneira íntegra e fiel. Que o Senhor seja adorado, honrado e glorificado pelas nossas vidas. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.